Aleluia. A graça e a paz, queridos. Amém. Podem se assentar. A alegria é nossa de estarmos aqui. Bendito seja Deus, com esse propósito de mergulharmos na presença. Gente, isso é muito mais do que um jargão ou um título de um congresso. Essa é realmente a necessidade da igreja, sempre foi, mas agora mais do que nunca, quando a gente olha ao nosso redor e a gente percebe um mundo absolutamente quebrado, mais do que nunca, nós precisamos de colocar os olhos no autor e no consumador da nossa fé. Nós precisamos de aprofundar as nossas raízes. O salmista compara o justo com o cedro do Líbano, com a palmeira do deserto. E essas duas árvores, elas têm características distintas, mas muito especiais. E o que elas têm em comum, a palmeira e o cedro do Líbano? Raízes profundas. O cedro do Líbano, no seu primeiro ano, nos 2 primeiros anos, depois de ser plantado, ele nasce para fora da terra 5 centímetros. Parece frustrante, né? 5 centímetros apenas, mas para baixo, 1,5 metro de raiz. Para cada 5 centímetros, 1,5 metro de raiz. E é a essa árvore magnífica que nós somos comparados. Então, num tempo de sequidão, de fome, de necessidade espiritual extrema, de um calor escaldante, não o calor do espírito, mas um calor que machuca, um calor que queima, também não o fogo do espírito, mas como a fornalha, onde os amigos de Daniel foram julgados. Nós estamos, gente, em tempos de fornalha. Mas o Senhor vai estar com a gente na fornalha, amém? Por isso que é tão importante nós nos reunirmos para nos aprofundarmos. Nós precisamos de profundidade em Deus. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Está dentro de uma realidade do Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus descrevem para a gente o ensino de Jesus. A espinha dorsal do ensino de Jesus. Quando Deus tira o povo escravo do Egito, para onde Deus leva o povo? Para um monte. Que monte, gente? Sinai. Deus tira o povo do Egito e leva o povo, antes de ir para Canaã, ele leva o povo para o monte Sinai. E ali no monte Sinai, o Senhor ensina aquele povo que ficou escravo 400 anos, o Senhor ensina aquele povo quem Ele é novamente. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus tirou o povo do Egito e agora Deus precisava de tirar o Egito do povo. Por 400 anos eles ficaram ali sob a influência dos ídolos egípcios. Por isso que Deus não apenas mandou 10 pragas, Deus mandou 10 pragas que executavam juízo sobre divindades egípcias. Cada praga tem conexão com um deus egípcio, e o último faraó, que também era considerado um deus. E agora Deus leva o povo no monte, e Deus se apresenta para eles. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus dos seus antepassados. E eu estou levando vocês para uma terra nova, para um novo lugar. E aqui nós vemos no Novo Testamento Jesus fazendo exatamente a mesma coisa. Ele também atrai as pessoas a um monte. E nesses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, ele também se apresenta e apresenta os seus estatutos, o seu caráter e a maneira como seus filhos e filhas, seus irmãos e irmãs, aqueles que são reconectados com Deus, devem viver novamente. E aqui ele dá vários preceitos. Ele ensina
a respeito de dar esmolas, ele ensina a respeito do jejum, ele ensina sobre a gente não ter o nosso coração cobiçoso, mas colocar os nossos tesouros no céu. Ele ensina sobre os olhos serem a luz de todo o corpo. Ele ensina sobre dinheiro, que ninguém pode servir a dois senhores. Ele ensina sobre a ansiedade e as preocupações dessa vida. Ou seja, ele nos dá o fundamento sobre o qual nós devemos caminhar na sua presença. E nessa noite eu queria revisitar com vocês um desses preceitos, a oração. Em Lucas 11, 2 e 4... Em Lucas 11, 2 e 4 não, em Mateus 6, a partir do verso 5. Lucas 11, 2 e 4 também tem esse mesmo texto. Mateus 6, a partir do verso 5, Jesus diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Que os nossos ouvidos sejam abertos e o nosso coração esteja receptivo, Senhor. A nossa mente alerta para nós sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. E não apenas sermos ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela. Em nome de Jesus. Amém. Jesus ensina aos seus discípulos como eles deveriam orar. Às vezes a gente fica tão no automático pensando que é para orar exatamente o Pai Nosso. Essa estrutura dá para a gente, não para a gente orar como uma reza repetida, sem conhecimento daquilo que a gente está falando, sem noção daquilo que a gente está falando. Mas Jesus está apresentando para a gente uma estrutura, uma ordem, a maneira como nós devemos nos achegar ao Pai em oração. Falar com Deus. É tão lindo que Jesus está ensinando aqui, gente, porque até aqui as pessoas se aproximavam de Deus através de um sumo sacerdote. Alguém orava por elas. Alguém pedia perdão pelos pecados delas. Mas Jesus rasgou o véu e nos deu acesso ao novo e vivo caminho, para que nós possamos entrar hoje, individualmente, na hora que você quiser, diante de Deus, porque Ele é o sumo sacerdote. Jesus é a porta, o caminho, o sumo sacerdote que nos dá acesso direto a Deus. E aí Ele ensina essa estrutura. E Ele ensina uma oração para os seus discípulos. Ele está ensinando para todos os seus seguidores e aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o sermão do monte. Essa oração é ensinada como um modelo para orar, não como uma reza para se repetir. E ele começa com Pai Nosso. Pai Nosso. É tão interessante que Jesus vem apresentar não apenas um Criador, o Deus Criador de todas as coisas, que aquele povo judeu já conhecia tão bem, mas ele veio apresentar um Deus Criador que também é Pai.
Ele veio reconciliar o homem com Deus Pai. E aí ele começa a falar: Pai nosso que estás no céu. Por que nosso? Porque Deus não é Pai individualmente. Ele é Pai de filhos e filhas, no plural. A fé cristã, gente, é comunitária. Ela não é apenas individual, tampouco individualista. Nós estamos ligados uns aos outros. Mas será que nós temos vivido assim, com essa consciência que o Pai é nosso? Nós temos sofrido uma influência da cultura vigente desse século. A gente acaba querendo que a gente seja o centro das atenções. A cultura do selfie. Eu mesmo e mais eu. Então, não é raro a gente ouvir os cristãos falando: Deus tem um plano para mim. E a gente gosta tanto quando a pessoa fala assim: Deus tem uma coisa com você, Deus tem uma promessa para você. E a gente se deleita quando a gente pensa que Deus nos vê na nossa individualidade. E Ele vê. Mas Deus não faz nada em nós que não tenha a ver com o todo. O que Ele trabalha em você não é só sobre você. Não é só sobre você receber e ser abençoado. É para você receber, ser abençoado, ser cheio e transbordar. A nossa vocação não é viver individualmente, de uma maneira egoísta, pensando só no próprio umbigo, nos próprios interesses. Nós vivemos, lá fora o individualismo está reinando, mas aqui entre nós deveria ser diferente. E esse deveria ser um sinal de Cristo na nossa vida. Ele não viveu para si mesmo. Ele se esvaziou, morreu a nossa morte, nos deu exemplo. Jesus não fez nada, não nos manda fazer nada que Ele mesmo já não tenha feito primeiro. Ele deu a sua vida por nós, Ele abriu mão de todo conforto, Ele abriu mão da companhia, da perfeição. E Ele encarnou. Só o fato da encarnação, de se vestir da nossa humanidade, já era humilhação suficiente. Mas não bastou, Ele morreu a morte mais humilhante que tinha para morrer, para que nós tivéssemos vida. Mas nós, muitas vezes, meus irmãos, temos vivido uma vida cristã de individualismo, pensando na nossa vitória, na nossa bênção. Até nossas orações são egoístas. A gente ora por nós mesmos, a gente ora pelos nossos amados, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo nosso cônjuge, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa irmã. E raríssimos são aqueles que dobram o joelho para gerar outras causas, para chorar por outros filhos, para pedir diante de Deus pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo, para chorar pelos nossos irmãos no norte da África que estão sendo dizimados. O cálice do sangue dos mártires está sendo cheio no norte da África, no Oriente Médio. O islamismo está varrendo o mundo. Ou você se converte a ele, ou você morre. Só nesse ano, mais de 7.000 mortos no norte da África. E a imprensa não fala uma linha sobre isso. A palavra profética está se cumprindo. Mas será que nós temos dobrado o nosso joelho e falado: Senhor, sustenta os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Dê a eles força, Senhor, para não negarem ao Senhor. Dê consolo àqueles que estão vendo seus cônjuges, seus filhos, seus irmãos serem assassinados. Vocês conseguem compreender? Eles também são parte do mesmo corpo. Não é porque eles vivem em um outro país, numa outra cultura e falam um outro idioma, que eles não são parte da igreja de Cristo. Jesus vem buscar a igreja em toda a terra. Mas nós estamos nos conformando a este século e pensando apenas nas nossas coisinhas aqui da terra. E a gente quer que Deus tenha uma aliança com a gente, mas a gente não tem uma aliança com Ele. Porque se nós temos uma aliança com Deus, nós nos importamos com aquilo que Ele se importa. Queima no nosso coração o que queima no coração dEle. Nós temos vivido um tempo difícil no Brasil e no mundo.
E não vai melhorar, gente. Vai ter aquela falsa paz. Vocês lembram? E quando disserem paz, paz, então vos sobrevirá terrível fim. Nós estamos vivendo o privilégio e a angústia de viver um tempo de cumprimento de profecias. É maravilhoso porque muita gente queria estar vivendo e vendo as manifestações que a gente está vendo e o que está sendo gerado através da dificuldade e da dor. Porque, gente, Deus não permite que a igreja passe dificuldades para abater a igreja, muito pelo contrário, para fortalecer a igreja, para aperfeiçoar a igreja, para alinhar o coração da igreja ao seu próprio coração. E quando a gente volta e revisita as nossas raízes, a gente encontra: Pai nosso, essa pessoa que está do seu lado é tão amada quanto você. Deus não ama mais o fulano e esse ciclano porque é ungido. Tem os filhos que recebem mais do pai, não porque são mais amados, mas porque gostam de se assentar à mesa com ele. Deus não tem filhos prediletos, mas tem os filhos que preferem a companhia dele do que qualquer outra coisa. E certamente esses vão saber muito mais coisas sobre o pai. Vão participar de muitas refeições e descobrir coisas sobre o pai que os outros filhos não conhecem. Mas não é porque Deus ama mais um do que o outro. Será que nós temos buscado esse pai que é nosso? Será que a gente compreende que aquela pessoa que está lá fora, que pensa o contrário do que a gente pensa, defende o contrário do que a gente defende, nos odeia, ela também é amada por Deus? A graça de Deus está disponível sobre ela? Gente, nós deveríamos estar orando por essas pessoas e clamando: Senhor, esvazia o inferno, Senhor, esvazia o inferno. Mas sabe uma coisa boa para impedir isso? É um crente viver egoisticamente, pensando apenas na própria vitória, nas próprias necessidades e fazendo as orações egoístas: cuida de mim, cuida dos meus, cuida dos meus, cuida dos meus. O diabo não precisa de levar a gente para o pecado declarado, não, gente. O pecado só precisa plantar as sementes que ele tem plantado nesse século dentro da gente. Todo mundo está fazendo? Aí não parece legal? Todo mundo está fazendo. Por que será que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, não entrem na forma de pensar desse mundo? Não pensem do mesmo jeito que o mundo pensa, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento na palavra da verdade. E aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. A oração expressa unidade entre os filhos. Nós somos irmãos e irmãs. Quando a gente fala Pai Nosso, é para a gente se lembrar disso. Reforça a ideia de uma família espiritual. Promove solidariedade, empatia. Você não ora só por si, você ora por todos. E se você ora, se a gente ora uns pelos outros, então a gente também vai servir uns aos outros. Sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso, sem esperar ganhar a faixa do mais humilde. A gente serve porque é da nossa natureza servir, como é do nosso mestre. E não apenas o início da oração é no plural, gente. Toda a oração está no plural. Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal. Toda a oração está no plural. Então eu quero te dizer, meu irmão querido, minha irmã querida, não tem jeito da gente mergulhar na presença de Deus sendo egoístas. Não tem jeito da gente mergulhar na presença de Deus pensando apenas no que a gente vai ganhar com isso. Tem gente que ama a dopamina, ama as sensações que a gente tem quando a gente entra na presença. E quando você pensa que não, entrando na presença, você é desvirtuado daquilo que realmente você deveria estar fazendo. Você começa a idolatrar as suas sensações. Que gostoso! A manifestação dos dons. É delicioso? Sim, é. Mas cuidado para não perder o foco.
Deus é o foco. Deus é a nossa busca. É atrás dele que a gente está quando a gente está mergulhando fundo. É atrás dele. E não apenas das mãos e do favor dele, mas dos olhos dele, do coração dele. A oração é feita em nome de todos, não só do orador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, como assim santificado seja o teu nome? O nome de Deus já é santo, sim ou não? O nome de Deus é santo, é excelso. Mas aqui fala de testemunho. Santificado seja o teu nome. É porque o nome de Deus é santificado através da vida dele em nós. Quando as pessoas olham para você e falam assim, uau, que grande bênção que fulano é. Uau, fulana chegou com a resposta. Uau, fulano foi a resposta de Deus para o meu momento de dificuldade. Deus mandou Ciclano aqui, eu tenho certeza disso. Quando Ciclano entrou na casa, uau, a paz entrou junto. O nome de Deus é santificado, é bem falado, quando a vida dele pulsa em nós. E pulsar em nós aqui dentro da igreja, dentro do congresso é fácil, gente. A vida de Deus tem que pulsar em nós, é lá no trabalho, é lá na universidade, é lá dentro da sua casa, onde só você é crente. É lá que a vida de Deus tem que pulsar. E não é porque você fica falando na cabeça dos outros sendo crente chato, não. É porque a vida de Deus flui de dentro de você de uma maneira inegável. Não tem como negar o que Deus está fluindo em você. Agora, para isso, gente, nós precisamos de nos achegar. Não tem como a gente ter Deus fluindo através da gente se nós não nos achegarmos a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E às vezes é fácil a gente ser uma bênção no meio da congregação. Todo mundo levanta a mão. E as ministrações são maravilhosas. E a palavra profética está fluindo. E você está recebendo. Que delícia. Mas para que é isso? Para você sair por aquela porta e transbordar daquilo que Deus te encheu. Não é para a gente reter. Não é para a gente ficar só abençoado, é para a gente se tornar abençoador. Quando Jesus se encontra com a mulher na beira do poço, ele fala: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor não apenas mata a nossa sede, mas Ele faz de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você é uma fonte. O nome de Deus tem sido blasfemado, porque muitos que levam o nome de cristãos têm atitude destoante da fala. A gente fala coisas muito boas, mas na hora de pôr na prática, nada. Na hora de se ocupar com o pobre, com a viúva, com o necessitado, nada. Na hora de ser o alívio na vida do oprimido, nada. Na hora de acolher quem Jesus acolheria, nada. Jesus veio e sentou na casa do pecador, mas a gente acha que a gente é melhor do que todo mundo, que a gente é evangélico. Talvez Deus te salvou lá na sua casa primeiro porque você era o pior. É para a gente ter o rei no coração, não é o rei na barriga. Essa soberba dita evangélica está fazendo o nome de Deus ser blasfemado. O pai e a mãe na igreja é uma bênção, mas em casa é o cão chupando manga. O pessoal vem, aleluia, até a voz muda. A graça e a paz. Deus te abençoe. Os filhos ficam olhando e falam assim, ai, que mãe que é essa que eu quero ler em casa, hein? Vem o casal para a igreja no domingo de manhã discutindo no carro. Não é pelo amor de Deus, vamos chegar atrasado no culto por sua causa. Mas você também não me ajuda com os meninos? 3 meninos para arrumar? E você fica aí folgado, só entra no carro e fica buzinando. Pelo amor de Deus, ô mulher chata que você é. Aí desce todo mundo e os meninos no banco de trás olhando. Aí desce todo mundo na igreja.
a máscara social. A paz do Senhor. E se você é assim, eu quero te dizer, você é assim não é só na igreja, não, é em todo lugar. As pessoas percebem como seus filhos percebem. O mau testemunho, gente, é igual um mau hálito. A gente não sabe que tem, mas todo mundo está sentindo o cheiro. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que as pessoas olhando para a minha vida, elas vejam o Senhor. Que eu seja um sinal da sua bondade, da sua justiça, do seu acolhimento, do seu perdão. Que eu seja um sinal, uma tocha acesa num tempo de escuridão. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O governo de Deus está sobre mim. Não me interessa quem está no governo do Brasil. O governo do Senhor está sobre mim. Governos de homens vêm e vão. Sobem reis, declinam reis. Mas o reino do Senhor é eterno. Mas às vezes a gente esquece disso, né, gente? Às vezes a gente esquece disso. E a gente começa a ficar trabalhado no ódio. Mas que raiva, não é possível, está acontecendo isso, ninguém vai fazer nada não. E a gente fica, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Eu estou vendo um tanto de crente desesperado. Deus, você não vai fazer nada não, Deus. Ô, gente, toda autoridade é constituída por Deus. Quer você goste, quer não. E às vezes Deus vai permitir uma autoridade tirana para quebrar a idolatria do povo e para fazer o seu povo se voltar para Ele. Venha o teu reino. Não interessa os impostos, as coisas, as tribulações. Vai ficar ruim, mas o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me aperfeiçoar, o Senhor vai me quebrantar, o Senhor vai me purificar, porque o sofrimento na vida do crente nos aviva. Pode lembrar aí na sua vida, você não cresceu deitado eternamente em berço esplêndido, não. A parte da sua vida que você mais cresceu foi a parte que você mais pastou. Na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da falta, Deus trabalhou no seu coração. Você lembrou que tinha um Deus, você correu para Deus. Sua vida de oração deu um upgrade por causa do problema, por causa da luta. Então eu quero te dizer, Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é preferível ser corrigido pela mão de Deus do que ser entregue a nós mesmos, ao nosso próprio coração. Venha o teu reino. Nós esperamos a manifestação desse reino, amém? Oh, nós esperamos a manifestação do amado das nossas almas. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra e o Cordeiro reinando, nós esperamos. Mas nós que já cremos hoje, já podemos viver a antecipação disso hoje, deixando que Ele reine sobre nós. Reine sobre o nosso desejo, reine sobre as nossas preferências, reine sobre a nossa opinião, reine sobre as nossas fraquezas, que Ele reine sobre nós. E que não seja só de lábios, mas que seja de verdade. Que o padrão de Deus seja o prumo que nos endireite, que nos edifique. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ixi, aqui pega, hein? É fácil a gente falar, seja feita a tua vontade, quando a vontade de Deus coincide com a nossa. Mas e quando a vontade de Deus é contrária à nossa? A nossa tendência é pensar, Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo sim. Nós temos 4 filhos, eu e o João. Hoje são todos adultos, a minha caçula está com 23 anos. Mas na época que eles eram adolescentes, o nosso terceiro filho sempre foi um menino muito argumentativo, vamos dizer assim.
O Arthur me desafiou em todas as frentes. Eu pensava, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, me dá estratégia com esse menino. E muitas vezes o pai, o João, eu ficávamos insistindo com o Arthur, falando com ele, corrigindo o Arthur. E ele não aceitava a nossa correção. E ele argumentava. Aí a gente ouvia ele e ele falava, mas é isso, isso e isso. Aí a gente ouvia e falava assim, não, mas não é isso, não, você não vai por causa disso, disso e disso. Está vendo? Vocês não me escutam. E o João, eu estou te ouvindo, meu filho. Eu estou te ouvindo. Não, você não está me ouvindo. E explicava tudo de novo. E o João falava, ok, eu entendi o seu ponto de vista, mas não é isso que a gente acredita, não é isso que você vai fazer, é isso, isso e isso. Um exemplo simples, que a gente gastou 3 horas tentando convencer o Arthur. Chegou um comunicado em casa que ele não estava fazendo o exercício de casa. Aí o João sentou com ele e falou assim, meu filho, por que você não está fazendo exercício de casa? Porque eu não preciso. Por que você não precisa? Porque eu já sei a matéria. Exercício é para treinar a matéria, eu já sei. E pior que ele sabia mesmo. Aí o João falou assim, tá bom, meu filho, ótimo. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre fazer a matéria. É sobre obedecer a algo que é estabelecido pela escola como regra. Não, mas eu não preciso. Eu não vou fazer para casa. Olha minhas notas, pai. E o João é professor. E dava aula na mesma escola que ele tinha aula, mas não era professor dele. E o João começou a argumentar com ele. E o Arthur não declinava. Não, e ele vinha. E ele falou assim, não, meu filho, você tá se julgando melhor do que seus colegas também têm que fazer para casa. Por que você acha que você não tem que fazer? Não tenho que fazer. E aí ele começou a apelar e falou, vocês não estão me ouvindo. O João falou assim, nós estamos te ouvindo sim, nós só não estamos concordando. E aí, por final, depois de 3 horas de discussão, todo mundo saiu, deixou só o João, que a gente não aguentava mais. Aí o João falou assim, tá bom, Arthur, ok, então você acha que você não precisa de fazer o para casa? Não preciso, ok. Então, Helena, a partir de amanhã, você vai lá no colégio público aqui, perto de casa, e matricula o Arthur lá. Ele, que é isso, pai? Que é isso? Ele estuda numa escola particular, porque o pai é professor na escola, ganhou bolsa, estudou a vida toda na escola particular por causa da profissão do pai. Não, você não é obrigado a fazer para casa, e eu não sou obrigado a gastar com uniforme, te colocar numa escola particular, já que você sabe tanto, estudar numa escola pública não vai fazer diferença nenhuma. Aí ele se deu por vencido. Aí você apelou, pai. Não apelei, eu só estou indo no mesmo raciocínio que você. Aí o bico cresceu, né? Mas ele acatou, começou a fazer para casa. Mas o que eu estou chamando a atenção, eu quero com essa história chamar a atenção de vocês, é que muitas vezes a gente entra na mesma argumentação com Deus. Ô Senhor, mas isso é o certo. Ô Senhor, mas pega o meu filho. Ô Senhor, levanta um profeta na vida do meu filho que está desviado. Ô Senhor, a gente fica dando sugestão para Deus. Gente, tem gente que só vai amar a Deus depois que comeu o pão que o diabo amassou. É uma realidade triste, mas é verdade. Quem muito é perdoado, muito ama. O que a gente tem que não declinar é ore. Senhor, proteja, Senhor, visita, Senhor, convence. A gente não abre mão de ninguém em oração, mas nós não podemos convencer. Mas crê que Deus está ouvindo. Desde a primeira oração que você fez, Deus ouviu. Mas Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. E tem um tanto de crente que fala assim, Deus não está me ouvindo. Exatamente como Arthur falava para o pai. Você não está me ouvindo. Ele estava ouvindo, só não estava concordando. Ou só não era o tempo de ter aquilo. Será que nós confiamos? Seja feita a tua vontade. É uma oração perigosa. Porque quando a gente fala isso para Deus, a gente já tem uma vontade em vista. Mas será que nós acreditamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que a gente pode confiar? Porque mesmo quando as coisas parecerem difíceis, Ele está. Mesmo quando as coisas parecerem complicadas, Ele continua tendo um propósito. Mesmo quando parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo e trabalhando por nós.
dia após dia, nem que seja para nos aperfeiçoar na perseverança, na confiança e na fé. Você crê que Deus é amor? Crê mesmo? Seja feita a tua vontade. Foi a oração que Jesus fez no Getsêmani. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Gente, como a gente anda ansioso. Como a gente é ansioso. Como é que eu vou pagar minha conta? Como é que vai ser minha aposentadoria? Você não sabe nem se você vai chegar lá. Como é que vai ser amanhã? Com que roupa que eu vou no casamento? Gente, a gente se ocupa de coisas que a gente não deveria se ocupar. Porque o Senhor veste a erva do campo, alimenta os pardais. Você acha que Ele ia abandonar os filhos dele? Mas aí quando Deus fala assim, vai ter não. Aí a gente duvida. Por que Deus dava o maná para o povo por dia? Ele não podia dar estoque? Precisava de ficar descendo o maná do céu todo dia, exceto na sexta-feira, né, que vinha porção dobrada para o sábado. No mais era dia após dia. Isso fala de confiança diária. Sabe por quê, gente? Porque a gente gosta de independência. A gente gosta de ter o controle. Esse negócio da gente deixar coisa no controle de Deus, é fácil a gente falar isso, mas vira e mexe a gente está tomando o controle da mão dele. Não, peraí, Senhor, peraí que eu sei o que eu estou fazendo. A gente gosta de ter o controle das coisas, sim ou não? A gente gosta. As mães querem saber onde que os filhos estão. A gente quer saber com quem que está. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Isso só revela um pouquinho do nosso desejo de controle. Sabe o que a gente controla, gente? Nada. A gente não controla nada. Eu estou aqui falando com vocês agora. Na próxima meia hora, pode romper uma veia na minha cabeça e o Senhor me chamar. Quem que vai impedir isso? Nenhum médico impede isso. Os médicos morrem de AVCs e infartos. Vocês estão entendendo? A gente não tem o controle de nada, mas a gente quer ter. E foi isso que entrou no Éden. Eles já viviam em paz e harmonia. Aí vem a serpente. O que é que vai acontecer se vocês comerem da fruta do conhecimento do bem e do mal? Nós vamos morrer. Mas é claro que vocês não vão morrer. Vocês serão como Deus. E desde então, a gente tem tentado. A gente pensa que a gente é Deus. A gente quer tomar as nossas decisões. A gente não confia que Deus vai prover. A gente não vive o hoje, ou a gente só está preso no ontem, ou a gente está ansioso pelo amanhã. O C.S. Lewis escreveu um livro que chama Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz. É um livro de ficção, onde o escritor começa a pensar as estratégias do diabo para o nosso tempo. Como que o diabo age entre nós, no nosso tempo, nos tentando segundo a cobiça do nosso próprio coração. E aí ali estão as instruções do diabo ao seu aprendiz de demônio. E no último capítulo, se eu não estou enganado, a carta fala assim para ele, para o demônio aprendiz: olha, uma maneira de você impedir esse povo do inimigo, ele chama Deus de inimigo, esse povo do inimigo, deles crescerem, deles avançarem, deles nos vencerem, não mantenha eles no hoje. Mantenha eles presos no ontem ou ansiosos pelo amanhã. Porque quando eles vivem no hoje, eles estão confiando
Eles estão se entregando, eles estão caminhando e vivendo um dia de cada vez. Não foi isso que Jesus falou? Basta cada dia o seu mal. Vive hoje, fica aqui hoje, ama hoje, abraça hoje, declara o amor hoje, confia hoje, ora hoje. E caminha hoje com Deus, foca no seu relacionamento com Deus hoje, não aquilo que Ele vai te dar. Não aquilo que está programado para o amanhã. Confia que Ele cuida do seu amanhã como Ele cuidou do seu ontem. Mas não, a gente fica ansioso ou preso no passado. Num tempo que foi muito bom. Ai, aquele tempo foi tão bom. Foi ótimo, irmão, mas já passou. Ou então fica arrastando um defunto espiritual. Ai, o meu pai me abusou, ai, o meu tio me molestou, ai, a minha mãe me abandonou, ai, a professora me humilhou. Você fica andando pela vida preso na dor do passado. Ou seja, embaraçado. Por isso que essa oração do Pai Nosso, ela está ensinando para a gente algo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão físico, o pão espiritual, o pão emocional. O que a gente precisa de hoje? De paz? Então o Senhor vai dar paz hoje. O que a gente precisa de hoje? Consolo? Então o Senhor vai dar consolo para hoje. O Senhor vai dar força? É força para hoje que a gente precisa? É força para hoje. Como Ele proveu o maná para o seu povo no deserto, Ele também vai prover para nós o que a gente precisa, um dia de cada vez. Mas você precisa ficar aqui hoje. Se entregue hoje, confie hoje, entregue o controle nas mãos dEle. Como nós pecamos contra o Senhor com a ansiedade do nosso coração. A ansiedade, gente, é a nossa declaração de incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Como é que está aí? Está perdoando? Mais ou menos? Pois é, deixa eu contar para vocês. Se você não perdoar, você não será perdoado. É uma condição para ser perdoado. Perdoar quem tem te ofendido. Perdoa os seus devedores. Essa parte ninguém quer saber. Helena, só eu sei o que eu passei, o que me fizeram. Jesus também sabe o que ele passou e o que fizeram a ele. Gente, o perdão não é um arrepio, não. O perdão é uma escolha, uma decisão. É obediência. O perdão é obediência, perdoar é obedecer. Aí você vem, eu vou lá para mergulhados na presença. Vamos mergulhar na presença. Aí chegou aquela irmã que ficou te devendo Mary Kay. Aí a irmã te vê de longe e já sai de banda, a devedora. E você fala, cara de pau, ainda veio para mergulhados. Coisa pequena. Gente, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha. Essas coisinhas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Essas coisinhas que mantêm a gente no raso. Que mantêm a gente embaraçado. Sem andar, sem viver, sem progredir, sem evoluir na presença de Deus. Sem conhecer mais de Deus. Você fica presa nas coisinhas dessa terra. Você fica presa na sua independência, no seu desejo de controle. E você também fica preso na sua amargura e no seu ressentimento. Você fala de uma pessoa e dá taquicardia assim. Você fala, não, eu já perdoei. Perdoou não. Só de lembrar o que você passou, você ressentiu. Você ressentiu a raiva. Você ressentiu a decepção. Você ressentiu. Isso se chama ressentimento. É um saco de lixo que a gente anda abraçado com ele. Não dá o destino que tem que dar. E aquilo vai te contaminando. Gradativamente. Que saco de lixo que você precisa de largar hoje para entrar na presença? Que com saco de lixo, gente, a gente não mergulha, não.
Como é que está sua sogra? Como é que está sua nora? Eu não consigo entender como sogras e noras cristãs não se dão. Ah, você não conhece a bruxa, Helena. A bruxa é mãe do amor da sua vida, minha linda. Honre essa mulher como você honra sua mãe. Porque se não fosse ela, ele não existia. Ah, a minha nora é uma prepotente. Não, mãe, sai de cena. Agora ela é a mulher principal. Tá tudo bem. Um dia você também tirou um menino de casa. Pegou só para você. Agora o compromisso do seu filho é com a esposa dele primeiro. O amor de mãe e de esposa não concorrem. São amores distintos, não é uma disputa de poder. É algo para ser desfrutado nas estações da vida. E se nós, mães de filhos adultos e filhos casados, queremos amar os nossos filhos de verdade, deixa eles serem maridos. A fase de ser filhinho da mamãe já passou. Você pode ser conselheira, quando for solicitada. Você pode ser intercessora. Não caça confusão com a mãe do seu neto, não, que vai sobrar é para você. Eu estou ilustrando aqui com uma situação esdrúxula, mas quantas pessoas não falam com gente da família, não fala com a sogra, com a nora, é brigado com o irmão. O Senhor está acima dessas coisas. Você é meu irmão e eu te amo. Ninguém vai atrapalhar isso. Me perdoa se eu te ofendi, eu te perdoo porque você me ofendeu. Vamos seguir daqui? A gente existe para ser bênção na vida um do outro. Agora você fica aí. Nas festas de família não pode nem abrir a boca. Natal está vindo aí, ninguém conversa. Um amigo oculto, tomara que eu não tire fulano. Seja livre, livre, livre para amar, livre para amar, livre para amar, para perdoar e para ser amado. Perdoa as nossas dívidas como nós temos, que o Senhor está se certificando. Ele te ensina essa oração para se certificar de que você está caminhando em obediência. Porque não dá para você chegar para pedir perdão se você não perdoa o seu. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Ah, tentação. Deus não tenta ninguém, nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Ah, eu fui tentado. Porque o diabo sabe do que você gosta. Por isso que ele te tentou. Por isso que nós precisamos de depender de Deus, meus irmãos. Porque na nossa força e na nossa vontade, a gente não vai muito longe, não. O diabo sabe como é que põe a mesa para a gente. Por isso que nós temos que nos apegar ao Senhor. Entrar na presença dEle. Nos dobrarmos diante dEle, confessarmos as nossas culpas a Ele, dizer: Senhor, entra com Teu poder. Livra-me da tentação, livra-me do mal, porque o mal está à espreita. Nós estamos inseridos num mundo mau, perverso, caído. Mas Jesus já orava para a gente antes da gente nascer. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você tem pedido isso para o Senhor? Faz parte das suas orações. Senhor, me livra do meu próprio coração. Me livra da minha própria cobiça, Senhor. Me livra do meu próprio olhar corrompido, Senhor, e impuro. Me livra, Senhor. Me livra de mim mesmo. Não me entregue. Uma oração constante minha para o Senhor é: Senhor, não me entregue a mim mesma. Não me abandone a mim mesma, ao meu próprio desejo, ao meu próprio coração enganoso e desesperadamente corrupto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Não nos deixes cair em tentação. A tentação da fofoca, a tentação da cobiça, a tentação do adultério, a tentação da mentira, a tentação da corrupção, a tentação do roubo, a tentação do engano, a tentação da indiferença, tantas tentações.
Que eu caminhe em santidade diante do Senhor. E que o mal não me alcance. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é grande, eu sou pequeno. O Senhor é o Pai, eu sou a filha. O Senhor sabe todas as coisas. Eu vou morrer sem aprender tantas das coisas. Ajuda-me, Senhor. A oração do Pai Nosso é dependência. Dependência de Deus. E dependência uns dos outros. Você precisa de estar em paz com seu irmão. Você precisa andar em amor com seu irmão. E você precisa entender que ele é parte do mesmo corpo que você. Se ele sofre, você sofre. Eu vejo os crentes se juntando com o ímpio na internet para malhar o irmão na fé. Não faça isso. Isso sim é sentar na roda dos escarnecedores. Não é na casa, na festa, na casa dos parentes que não são crentes, não. Vai lá, toma um refrigerante, seja luz, seja um servo, dê testemunho de Cristo com a sua vida, mais que com as suas palavras. Deixa os seus familiares que não conhecem Jesus, ver Jesus na sua vida. Não é isso que é sentar na roda dos escarnecedores, não. Sentar na roda dos escarnecedores é ir para a internet, descer a lenha no seu irmão. Participar do site de fofoca, gospel. Nojo. Porque tudo que você assiste na internet, você financia. Tudo que você assiste, você investe. E aí os crentes ficam lá, entram na internet. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Cuidado, irmão, seu telhado é de vidro. Você tem filho? Tem pai, tem mãe, tem irmão? Você é gente? Então vigia na vida. Irmão é assim. Quebra o pau com ele em casa. Fala as verdades que você precisa de falar. Exorta em amor. Chama para o conselho. Mas em público, nós guardamos as costas uns dos outros. Nós não nos ajuntamos a Satanás para expor a nudez dos nossos irmãos. O Pai Nosso, em síntese, meus irmãos, é sobre isso. Sobre relacionamento com o Pai e uns com os outros. O princípio de mutualidade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nenhum de nós é tão bom sozinho como nós somos juntos. O Senhor veio e fundou uma igreja. Ninguém é igreja sozinho. Se você não está frequentando nenhuma igreja, você fala, não, eu sou crente em casa. Você está se auto-enganando, querido. Você pode até ser crente em casa, mas igreja em casa não. Porque para a gente ser igreja, a gente precisa de ter conexão com a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo parede não, gente. Eu falo da reunião dos santos. Onde pessoas da mesma fé se reúnem, comungam, se amam, confessam uns aos outros, oram juntos, estudam a Bíblia juntos. Isso é ser igreja. É mais do que parede, é mais do que placa, é mais do que denominação. É relacionamento uns com os outros. A pandemia tirou um tanto de gente da igreja. Mas para a gente ser igreja, a gente precisa estar uns com os outros. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse nessa estrutura que Jesus está nos ensinando. Talvez você esteja vivendo egoisticamente. Como se Deus fosse o seu servo, que tem que te dar as coisas que você quer. Parece mais Papai Noel do que Deus. Talvez você se esqueça que aquela pessoa difícil que está na sua vida é tão amada por Deus como você é. Aquilo que Deus tem dado a você de perdão, de graça e de misericórdia é para transbordar na vida dos outros. É para atingir você, te atravessar e alcançar quem precisa. Começando dentro da sua própria casa. Pai nosso, que estás no céu,
Santificado seja o teu nome, que a minha vida, Senhor, aponte para o Senhor. Que o seu nome seja glorificado quando as pessoas virem a tua obra em mim. Venha o teu reino. Ó Deus, tira-nos, Senhor, o entorpecimento da mente e nos faz entender que quem reina sobre nós é o Senhor, independente do que esteja acontecendo nesse mundo. O Senhor é o Rei, o nosso Rei, e que nenhum fio do nosso cabelo pode cair sem a permissão, sem a autorização do Senhor. O Senhor cuida dos seus. Venha o teu reino, reina sobre nós, e que esse reino se expanda através de nós. Seja feita a tua vontade, Senhor, porque a tua é melhor do que a minha, porque o Senhor já está no meu amanhã, porque o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe o que eu posso ter e o que eu não posso ter. O Senhor me ama e o Senhor sabe tudo o que eu preciso e o que eu não posso ter. Então que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, o alimento, a roupa, a graça, a misericórdia, o perdão, a vida, o equilíbrio emocional, a firmeza espiritual, o consolo no dia mau. O pão de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Senhor, nós pecamos. Querendo te agradar, pecamos. Querendo evitar o mal, ainda pecamos. Temos pensamentos, sentimentos que não glorificam o Senhor. Nossa justiça própria tenta tomar o controle tantas vezes. A lei evidencia o quão incapazes nós somos, Senhor, de te agradar todo o tempo. Ai de nós se não fosse Jesus. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a perdoar, a tomar essa decisão hoje, a buscar reconciliação. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos da cobiça, dos desejos, da arrogância, do orgulho. Livra-nos, Senhor, do mal, o que está ao nosso redor, e daquele que insiste em crescer dentro de nós, que precisa ser cortado todos os dias. Pois teu é o reino, o poder e a glória. A nossa esperança está em ti, porque o Senhor tem todo o poder e autoridade. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos entregamos a ti, Senhor. E nós queremos viver na dependência do Senhor. Que o Pai Nosso não seja apenas uma reza, mas que Ele traga à nossa memória como o Senhor deseja que andemos. Qual é o teu padrão para nós? Ajuda-nos a obedecê-lo. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.